Boa tarde, amigos. Eu sou Paulo Brito, eu sou editor do InCyber e esse é o nosso Riscos e Soluções, né? É a nossa apresentação aqui, em que estamos trazendo hoje o André Barreto, que é CEO da NetSensor. NetSensor é uma empresa fundada pelo André, que tem soluções muito relevantes em segurança cibernética, e eu vou pedir que o próprio André, ele é o cara que conhece essa história e essa empresa desde que ela nasceu dentro da cabeça dele, né, André? Boa tarde, André. Primeiramente, boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal que tá assistindo. É um prazer estar participando de mais um projeto aí que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né? Como todos os projetos aí que o Paulo tem trazido. Bom, então, a NetSensor, ela é uma empresa brasileira de tecnologia que atua na área de segurança cibernética. E a NetSensor, ela desenvolve soluções que utilizam conceitos de inteligência artificial voltados à segurança cibernética. Os nossos produtos, eles foram idealizados a partir de necessidades que foram vistas ao longo de mais de 20 anos, atuando na área de tecnologia e na área de segurança. E 100% dos nossos produtos, eles nasceram de alguma dor, para a qual se buscou uma solução no mercado e não se encontrou algo que atendesse. Então, essas necessidades, essas lacunas que foram encontradas no mercado, elas se tornaram inspiração para criar justamente aquilo que não estávamos encontrando. Antes de eu te fazer uma outra pergunta, André, quer dizer, então, quando você, né, criou a empresa, 20 anos atrás você já trouxe inteligência artificial para essas soluções. Eu estou perguntando porque é um tema que está se falando tanto todo dia, né? Então, essa solução já vem com inteligência artificial desde esse tempo. Desde esse tempo, ela já trazia conceitos de inteligência artificial, mais especificamente de aprendizado de máquina. Entendi. André, aqui no Brasil, a gente tem muita empresa que está atuando na área de segurança, tanto na prestação de serviço quanto comercialização de produtos que costumam vir de fora do país, né? O desenvolvimento de soluções de segurança aqui, de segurança cibernética feitas aqui dentro do Brasil é algo mais raro. A gente sabe disso. Como é que surgiu essa ideia tua? Bom, Paulo, para falar de como surgiu essa ideia, eu preciso falar um pouquinho da história, né, da empresa, do produto. Então, assim, existe um produto chamado NetSensor, o qual deu nome à empresa e ele é o nosso carro-chefe. E esse produto, ele foi idealizado, né, como foi dito, há mais de 20 anos atrás. Enquanto estava se estudando técnicas de invasão, metodologias de ataque, e foi identificado certos padrões que se repetiam nesses ataques. E quando eu falo em ataques aqui, eu não falo de ransomware, porque ransomware ele é uma outra categoria de ataques, né? O ransomware ele explora outros vetores, principalmente as fragilidades do vetor humano. Então, excluído o ransomware, quando eu falo em ataques, eu falo daqueles ataques que procuram encontrar uma vulnerabilidade, uma brecha, seja num ambiente, numa aplicação, num sistema. Entendi. Então, voltando, né, esses padrões que se repetiam, foram percebidos, eles eram indicativos de origens que eram maliciosas. Ou seja, Tá. foi visto que os atacantes, eles davam sinais e eles deixavam rastros. E logs de tentativas de acesso a ambiente, eles permitiam que uma pessoa pudesse identificar, pudesse saber que uma origem ela era maliciosa e indesejada. Então, com uma calma análise em cima desses logs, após um incidente, ou ainda por amostragem, onde tu pega um log, pega um determinado período do dia e olha nesse log os registros do que aconteceu, esse log mostrava origens que ficavam tentando encontrar brechas no teu sistema. Entendi. E o firewall que estava bloqueando essas tentativas, que estava registrando essas tentativas de acesso, ele ficava bloqueando todas as tentativas para serviços
que não existiam naquele ambiente, até que um atacante chegasse num serviço legítimo, um serviço que existia. E aí o firewall deixava passar aquela solicitação de acesso, aquela solicitação de conexão, mesmo aquela origem já tendo mostrado comportamento padrão de um atacante. Entendi, Só que, entendi. só que claro, né, no mundo real, é humanamente impossível, inviável tu analisar esses logs, esses registros, porque isso acontece muito rápido. A gente está falando em dezenas, talvez centenas, dependendo do tamanho do ambiente, até milhares de novas conexões por segundo chegando. Mas aí surgiu a ideia. E se pudesse ser identificado esses padrões, esses comportamentos, com a velocidade de uma máquina, e essa máquina pudesse aprender sobre aquelas origens maliciosas, fazer o bloqueio da origem e deixar a tua rede invisível para aqueles atacantes. E aí surgiu a ideia, né, que se transformou num sonho, que é: imagine a sua empresa invisível para os hackers, enquanto continua visível para os seus clientes. E, inclusive, depois isso virou o slogan da empresa. E é interessante dizer que esta ideia, esse sonho, ele ficou engavetado, Paulo, por mais de 10 anos. Puxa vida. O... Desculpa, eu estou interrompendo ao final da sua resposta aqui, mas eu vou perguntar uma coisa em Claro. seguida sobre essa resposta. Certo. Então, na época, o que se imaginou o trabalho que seria necessário para ir nos detalhes que seriam precisos, que é preciso se trabalhar em cima, construir um protótipo, enfim, todo o trabalho que ia ser necessário para fazer a prova de conceito se essa ideia, que naquele momento parecia tão promissora, né, conseguir identificar esses padrões de comportamento e deixar toda a tua estrutura invisível para esses atacantes. Então, aquilo parecia uma ideia tão boa que aí tu pensa, não, se isso realmente fosse efetivo, se isso funcionasse, algum grande player do mercado já teria feito, né, e nós já teríamos essa solução aí disponível. Então, isso foi mais uma coisa que contribuiu para colocar a ideia numa gaveta e ali ficar por mais de 10 anos. E aí, passado, né, tantos anos, um dia revisitando as gavetinhas mentais ali, vendo o que existia, né, de ideias ali, encontrei, né, essa lembrança, essa ideia, e estava num momento mais adequado, mais propício a trabalhar em cima dela. E aí, então, se optou por, não, vamos fazer uma análise, né, do ambiente atual, ver como o que mudou, né, de 10 anos atrás, aqueles padrões de comportamento, o que existe ainda hoje, o que mudou, para ver se aquela ideia ainda parecia viável. E aí a gente, né, teve uma surpresa de encontrar exatamente os mesmos padrões se repetindo. Depois de mais de 10 anos, os padrões que existiam, né, de comportamento dos atacantes continuavam sendo os mesmos. Se eu entendi bem, você faz uma investigação, o NetSensor faz uma investigação dos dados, do que está nos logs, descobre os padrões ali dentro, descobre os padrões, os horários, os endereços, tudo, e com isso mapeia as origens para poder bloquear essas origens, se eu entendi bem. E, dessa maneira, tornar o dispositivo a ser protegido praticamente invisível. Sim, a questão dos logs que eu citei, na época que estava se estudando essas técnicas de invasão, técnicas de ataque, foi a ferramenta que possibilitou encontrar esses padrões. Analisando os logs, foi visto que esses atacantes, eles davam sinais, eles deixavam rastros, e havia diversos registros em log de origens maliciosas que estavam tentando encontrar brechas no sistema, tentando encontrar vulnerabilidades. Então, os logs foram as ferramentas que permitiram identificar esses padrões.
O NetSensor, ele não trabalha em cima desses logs, ele não analisa um log de um firewall, ele é uma ferramenta que ele analisa diretamente o tráfego de rede. Então, ele vai analisar o comportamento baseado nos pacotes, no tráfego de rede que está chegando, que está convergindo para o NetSensor, e ele faz a análise e atua em cima daquele tráfego. Aí vem uma pergunta assim, bom, descrito desse jeito, então o NetSensor faz o bloqueio dos atacantes como se ele fosse um firewall? Bom, Paulo, é comum se tentar fazer associação do NetSensor com alguma tecnologia do mercado. Isso acontece muito. Quando eu converso, né, com alguém, há sempre um entendimento que leva a fazer uma analogia com uma tecnologia existente. Mas a resposta é não. O NetSensor, ele é uma nova tecnologia. Ele traz uma nova camada de segurança. E para entender essa nova camada, é preciso se falar sobre algumas características, alguns diferenciais dela. E aqui eu vou fazer uma analogia. Tá? Imagina, Paulo, uma rua com centenas de casas, uma rua grande. Tá? E nessa rua existe a figura de um guarda de rua. Tá? E aí surge nessa rua um atacante, né, um ator malicioso, que ele chega numa casa e força a entrada do portão dessa casa. E aí o guarda chega ali e diz, não, essa casa aqui está com o portão trancado, tu não pode entrar. E aí o atacante vai para a casa do lado, força o portão, mesma coisa. O guarda chega, não, tu não pode entrar porque essa casa tá trancada. Ele passa mais 4 casas para frente, força novamente o portão, e assim ele vai fazendo, até que lá na 12ª casa, ele chega, força, e o portão está aberto. E aí o guarda permite que ele entre. No máximo, o guarda faz uma inspeção para ver se ele não está carregando nenhuma arma conhecida, mas permite que ele entre naquela casa. Mesmo ele já tendo dado todos os sinais 11 casas antes de que ele estava, né, com comportamento altamente suspeito. Este guarda é um firewall tradicional. Agora vamos fazer uma analogia com um guarda um pouco diferente. Chega esse mesmo atacante na rua, força o portão da primeira casa, o guarda chega, pega ele pelo pescoço e simplesmente tira e expulsa ele da rua. Aqui tu não vem mais. Esse segundo guarda é o NetSensor. Então, ele se baseia no comportamento daquela origem, vê que ela é maliciosa e simplesmente expulsa ela dali. Não permite mais que ela chegue no teu ambiente. Mesmo que que aquele atacante tente posteriormente chegar numa casa ou num serviço que estaria acessível, uma casa que estaria aberta, ainda assim o guarda já sabe que aquele elemento, aquela origem, que ela é maliciosa. E ele não vai permitir que ele chegue nem nas casas que estão abertas. Então, essa é uma das características, tá, que diferencia um firewall tradicional do NetSensor. Uma outra característica, né, que diferencia esta camada das camadas que já existem, por isso que eu digo que ele é uma nova camada de segurança, é que ela atua de forma totalmente transparente. Do ponto de vista de topologia lógica, ele fica invisível na tua rede. Tanto que para instalar um NetSensor, tu não precisa mudar nenhuma configuração lógica do teu ambiente. Ele é apenas inserido fisicamente na estrutura. E graças a essa característica, o NetSensor consegue, e é altamente recomendado, que ele fique na borda mais externa possível da tua estrutura, à frente do teu firewall e até do teu roteador de internet, levando proteção até mesmo para esses dois elementos que são tão críticos da estrutura. E pode parecer até uma ironia falar em proteger o firewall, mas a gente precisa lembrar de grandes fabricantes de firewall com problemas de segurança, assim como roteadores de internet. Então, assim, a gente tem visto recentemente, e a história mostra isso, né, diversos fabricantes, grandes players do mercado, com vulnerabilidades em seus sistemas operacionais,
de score crítico na pontuação do CVSS, né? Então, tem aquele score ali que vai de 0 a 10, que ele classifica o grau de criticidade daquela vulnerabilidade. E a gente viu, então, aí esse ano, no ano passado, grandes players com nota acima de 9. Alguns deles faltando poucos décimos para atingir a nota máxima, né, que é 10, e teve até vulnerabilidades que foram classificadas com nota máxima, né, com nota 10 no grau de criticidade. E além, né, dessa classificação tão alta de vulnerabilidade, foi estimado que mais de 60 mil organizações estariam expostas a essas vulnerabilidades, e só aqui no Brasil, mais de 90% dos equipamentos expostos estariam com aquela vulnerabilidade. E isso é uma coisa que não é muito abordado, mas ela é de altíssima criticidade, porque uma exploração, né, destes ativos, no mínimo, compromete o teu pilar da disponibilidade, né? André, por que você acha que esse assunto não é tão abordado assim, né? Já que a criticidade é tão alta desse jeito? Bom, Paulo, sabe aquela máxima que diz o que não tem remédio, remediado está? Então, assim, eu acredito, tá, que seja o pensamento de que não há muito o que tu fazer para se proteger de novas vulnerabilidades no teu firewall e no teu roteador de borda. Sim. Apenas ficar bem informado, né, sobre as novas vulnerabilidades que estão sendo descobertas, esperar um patch de correção e aplicar esse patch o mais rápido possível. E, claro, torcer para que não seja explorado nesse meio tempo, né? Bom, mas aí eu te diria assim, ó, que não tinha remédio, porque agora nós temos o NetSensor, que, colocado à frente desses ativos, ele leva proteção adicional para eles, tanto para o teu firewall quanto para o teu roteador de borda. E aqui eu vou te trazer uma pequena historinha de uma empresa, de um cliente, que, devido a necessidades que ele tinha, algumas peculiaridades, ele tinha equipamento de borda, roteador, na extrema borda da estrutura dele, que estava exposto à internet, que precisava ter acesso remoto a este equipamento, por peculiaridades que ele tinha, tá? E aí ele tomou alguns cuidados de não deixar o serviço exposto em porta padrão, mas para quem é da área, para quem é pentester, sabe muito bem que isto é só uma questão de tempo para que aquela porta do serviço seja encontrada e o serviço seja mapeado. E aconteceu exatamente isso, né? Poucos dias depois, já existiam origens chegando naquele equipamento, tentando ganhar acesso a ele, e, passado algum tempo, atacantes conseguiram chegar no primeiro nível de acesso do equipamento. Estavam tentando explorar já o nível de acesso privilegiado. E nesse cliente, né, quando ele se tornou cliente, nós colocamos o NetSensor ali, à frente do firewall e à frente do roteador internet. Então, ele recebe diretamente os links internet de forma completamente transparente ali, e depois ele analisa, né, esses dados que estão chegando, esses pacotes de rede, atua sobre eles quando for necessário, né, para bloquear uma origem maliciosa, e depois ele repassa esses pacotes para o roteador internet. E isso, novamente, de forma totalmente transparente e invisível na rede, sem fazer nenhuma modificação de configuração lógica. E hoje, simplesmente não existem mais tentativas de acesso a esse equipamento. E ele continua lá, exposto na internet, com uma porta de serviço acessível, mas os atacantes, eles não conseguem mapear os serviços nessa estrutura e eles não conseguem descobrir esta porta de serviço que está lá exposta. Então, esse foi um case bem interessante. Os caras não acham mais a porta. Não conseguem encontrar. Simplesmente o serviço não é mais mapeado. Mas quem sabe o caminho de acesso continua acessando ele normalmente. Tá certo. André, você falou em proteger o firewall, proteger o roteador de borda, e quem protege o NetSensor, né?
Porque você não pode entrar com um ciclo assim de você criar uma camada, criar outra camada, cada uma protegida da anterior, você fica num beco sem saída, numa bola de neve. Como que resolve isso? Excelente pergunta, muito boa. Tu lembra que eu falei da característica de ser invisível na rede do ponto de vista de topologia lógica, né? Sim. Bom, devido a isso, é impossível tu conseguir acesso a qualquer serviço do NetSensor através das portas que estão analisando o tráfego lá na borda da tua estrutura. O único acesso ao NetSensor é através de uma porta de gerenciamento, e esta porta ela deve ficar restrita somente à tua rede. Então, por isso que o NetSensor ele é a tua primeira camada, aquela que não pode ser comprometida e que leva uma segurança adicional para todas as outras camadas que estão atrás dela. Entendi. Agora, como é que, só para explicar melhor para mim e para quem está assistindo, como é que esse produto que ele parece trazer assim, propostas diferentes, como é que ele está chegando aí no mercado, André? Porque é pura inovação, né? Exatamente. A empresa ela tem 1 ano e meio, e nesse período o foco foi consolidar o produto em um ambiente bem crítico, que é a área financeira, onde foram identificadas algumas carências que posteriormente se tornaram oportunidades para nós criarmos novas funcionalidades no produto e até mesmo novas soluções. E com isso, nós formamos uma pilha de segurança que trabalha em conjunto, atuando em diferentes partes da estrutura. Ela vai desde a camada de rede até as tuas regras de negócio lá nas tuas aplicações. Poxa. E o nosso momento é de divulgação e expansão da nossa empresa. Um momento onde a gente está buscando a captação de novos clientes e criação de parcerias com fornecedores, tanto de produtos quanto de serviços de segurança. Só que, claro, nós temos desafios, Paulo. Como toda empresa, né, temos desafios, mas temos alguns desafios um pouco mais difíceis, como tu mesmo falou da questão de inovação. Então, quando tu traz um novo conceito para o mercado, isto é um desafio. Porque se eu falo que eu tenho um firewall, que eu tenho um AF, que eu tenho um EDR, um profissional da área sabe o que é aquilo, sabe qual é a proposta. Então, no máximo, eu teria que falar das diferenças, seja de tecnologia, ou seja de valores, quais são os meus diferenciais. Agora, quando tu fala de um novo conceito, isto é um desafio até para um grande player do mercado. Quando ele está trazendo algo, uma proposta inovadora, um novo conceito, é um desafio. Ele tem que explicar, ele tem que conseguir fazer com que os seus clientes em potencial compreendam aquilo ali. E aí, se isso é um desafio para um grande player, imagina para uma empresa nova, para uma empresa menor. E aí vem, mas tem uma empresa que está trazendo esse novo conceito. De onde é essa empresa? É uma empresa norte-americana? É uma empresa europeia? É um país de alta tecnologia da Ásia? E aí vem a resposta que não, é uma empresa brasileira. Aí as dificuldades, os desafios, eles crescem exponencialmente. Porque aqui, infelizmente, nós temos o complexo do vira-lata, né? Onde as nossas coisas, nós temos uma tendência a não darmos um grande valor, como se as nossas coisas não fossem boas o bastante. Mas o brasileiro, ele é criativo em tantas áreas, né? E por que ele não pode ser também na área de segurança? E nós, Paulo, nós temos convicção do valor agregado dos nossos produtos, e não só temos convicção, como nós comprovamos isso dentro de cliente. E aqui eu vou contar mais uma história de um cliente que ele utiliza produtos de grandes players do mercado, mas ele também possui toda a pilha de segurança da NetSensor. E esse cliente, ele recebeu um grande ataque direcionado à empresa. Ou seja, não era um ataque aleatório que estava procurando uma vulnerabilidade específica ou um serviço e encontrou na empresa dele. Não, era um ataque direcionado ao ambiente da empresa, às aplicações daquela empresa.
E esse ataque, ele persistiu por vários dias. E foi muito interessante que a pilha de segurança da NetSensor é que brilhou, porque ela foi a única camada que conseguiu identificar os ataques, começou a neutralizar as investidas dos atacantes e a gerar alertas. E esses alertas permitiram, então, identificar as ameaças, quais eram os vetores de ataque e tomar as medidas necessárias para mitigar aquele risco. E eu falei, claro, dos desafios, né, de trazer tecnologias inovadoras, mas claro que nem tudo é desafios, também existem oportunidades de ser um serviço único. E nesse mesmo cliente, né, que eu contei essa história do ataque direcionado, quando nós entramos lá, nós entramos como muitas outras empresas, né, colocam seus produtos fazendo uma POC. Então, se deixou o produto rodando durante um determinado tempo, e aí se gerou relatório com informações das origens que foram identificadas com comportamento malicioso e foram bloqueadas, de que lugares essas origens estavam vindo, quais eram os serviços, né, que estavam tentando ser explorados, e se pegou esse relatório, esses números, e se apresentou numa reunião do conselho administrativo da empresa. Olha. E foi muito interessante, porque essas informações, né, elas, de certa forma, impressionam e até assustam um pouco. Então, quando foi visto algo que até então era muito abstrato, né, se falava, existem a possibilidade de ter atacantes tentando encontrar fragilidades no nosso ambiente, tudo é hipótese, é tudo muito abstrato. E aí, quando se trouxe informações concretas, números, né? E aqueles números eram bem impressionantes. Para te ter uma ideia, nessa empresa se tem mais de 150 mil origens identificadas com comportamento malicioso e neutralizados a cada dia nesta empresa. E quando eu falo em 150 mil, pensa assim, quando uma origem tenta fazer algum tipo de acesso que é identificado como um padrão, né, malicioso, e aquela origem é neutralizada, ela é contabilizada uma vez. Foi identificado um comportamento altamente suspeito e ela foi neutralizada. Só que, a partir daquele momento, o NetSensor não permite que nenhuma solicitação, nenhum tráfego daquela origem chegue mais no teu ambiente. E aquele atacante, ele pode fazer milhares de tentativas. Ele pode continuar tentando, só que o NetSensor já neutralizou ele ali. E ele conta somente como uma vez. Então, imagina esses mais de 150 mil por dia, se tu fosse contabilizar todas as investidas, os tráfegos maliciosos que ele pode ter gerado, esse número seria muito maior. E aí, quando a gente fala em mais de 150 mil por dia neste ambiente, desse cliente, a gente tem um relatório mensal com mais de 5 milhões de identificação e bloqueios por mês. E aí foi muito interessante quando foi apresentado isso, Paulo, que o conselho administrativo, né, ao ver que aquilo ali não era mais uma coisa abstrata, que era real, que existiam centenas de milhares de origens tentando o dia inteiro encontrar alguma brecha, tentando chegar no ambiente, eles a definição já foi imediata. Não retirem esse produto. Né? Claro, foi feita a pergunta, se nós não tivéssemos ele? Não, se não tivesse esse produto, essas origens teriam chego no teu ambiente e boa parte das tentativas deles, seja de encontrar um serviço ou de ficar mapeando os serviços existentes, teriam chego nos serviços reais da tua empresa, teriam encontrado alguma coisa ali e, né, uma vez que existe ameaça, se existir uma vulnerabilidade naquele teu serviço, né, constitui o risco. Então, foi imediato, né, a definição de que o equipamento não seria retirado, seria adquirido o equipamento. Né? É uma super vantagem, porque ele traz visibilidade e, ao mesmo tempo, ele leva para o atacante invisibilidade.
Desculpa te interromper, mas é isso, né? Muito boa essa definição. Ele te traz visibilidade e invisibilidade para o atacante. Muito boa. Mas aí, só para finalizar essa história, Paulo, então, ficou definido, né? Não iria mais se retirar o equipamento da estrutura, só que a empresa ela tem um processo, né, para fazer a compra, onde é exigido 3 orçamentos. E aí surgiu um problema, porque nós éramos o único fornecedor. Como conseguir 3 orçamentos, né? E para resumir a história, que já estou me prolongando bastante, foi necessário, tá, entrar em contato com outros fornecedores desta empresa, que fornecem também tecnologia, soluções de tecnologia para a empresa, inclusive soluções de segurança de grandes players do mercado, passar para eles qual era a necessidade, e eles formalizaram que eles não tinham nenhuma solução que atendesse aquela necessidade que estava sendo pedido. E aí sim, com esses e-mails formalizados, foi possível, né, fazer a compra do produto como um produto sem concorrência. Rapaz! E por falar em vantagens, e tu falou dessa questão da visibilidade, Paulo, trazer um outro ponto que eu acho interessante, tá? Que é o seguinte: a gente tem visto justamente o que tu falou, que as vantagens elas vão além do nível estritamente técnico. Sim. A gente sabe que uma das maiores reclamações que se vê dos profissionais da área é da falta de investimento no setor. E realmente a segurança, ela é uma das áreas da tecnologia que são mais abstratas. E a gente tem que entender que os C-levels, os executivos, o conselho administrativo, eles precisam tomar decisões na hora de fazer um investimento, e essas decisões elas têm que ter um embasamento. Esse embasamento normalmente é em cima de números, estatísticas, previsões, estimativas. E nesse ponto, historicamente, a área de segurança deixa a desejar. Porque afinal, como que tu mede a segurança? Como é que tu mede hipóteses que tu trabalha para que elas nunca aconteçam? Então, Difícil. diferente das áreas, por exemplo, de sistemas, de infraestrutura, que são coisas mais mensuráveis, porque afinal, se tu tá num conselho administrativo fazendo uma análise de quais vão ser os investimentos da empresa. E aí tem a área de sistemas trazendo uma funcionalidade. Aquela funcionalidade, ela é fácil de mensurar. Ela existe ou ela não existe. Tu clica no botão, ela faz uma ação ou não faz, né? Quando tu fala em infraestrutura, também. Nós temos um ambiente hoje que atende 1.000 usuários simultâneos. Bom, se nós fizermos um investimento, a gente vai conseguir aumentar em 50% e vamos conseguir atender 1.500 usuários simultâneos. Ou ainda, hoje o nosso tempo de resposta para os nossos usuários, para os nossos clientes, é de 5 milissegundos. Se nós fizermos esse investimento, a gente vai baixar esse tempo para 2 milissegundos e que vai ter uma conversão maior de vendas, por exemplo. Tudo são números, são uma coisa mais concreta, né? E a segurança diz o quê? Não, se tu botar um firewall aqui, tu vai ficar mais seguro. Mas mais seguro quanto? Não, se tu não botar um EDR, um antivírus na máquina, existe a possibilidade de tu ser infectado com malware. Mas possibilidade, né? Então, é uma coisa que quando tu compara esses mundos, fica muito abstrato. E aí, o que nós percebemos? Que quando tu mostra esses números, uma quantidade, olha, tu teve esse mês mais de 5 milhões de origens identificadas como maliciosas e neutralizadas no teu ambiente, que estavam tentando encontrar alguma fragilidade, tu começa a trazer números, tu muda o jogo. Tu começa a mostrar que não é uma hipótese, uma coisa que talvez a gente sabe que tem alguma coisa do lado de fora, mas a gente não sabe muito bem o quanto eles ficam tentando, o quanto existe realmente de ameaças. Não, tu traz uma coisa mais concreta. E isso ajudou muito a mostrar a importância da área de segurança que está atuando contra aquelas centenas de milhares ou milhões de origens que estão vindo do mundo inteiro tentando encontrar brechas no teu ambiente o tempo todo. Então, ajudou a mostrar a importância dessa área e, inclusive, ajudou a área de segurança a receber mais investimentos. Super. E aí eu acho que entra uma coisa importante, né, André? Porque a NetSensor, sendo uma empresa brasileira, ela não vai cobrar em dólar, não é isso? Sim, Paulo.
Esta é uma grande vantagem também, né? Embora hardware e cloud elas tenham um custo em dólar, a parte de serviço, de licença de software, não. Então, sim, a gente consegue ter preços muito competitivos em relação a grandes players internacionais, né, cujo o preço está diretamente ligado à cotação do dólar. André, feitas essas considerações, para que tipo de empresa seria o NetSensor? Empresa grande, pequena e média empresa? Como é que você coloca ele? Como é que ele se encaixa aí no mercado? O NetSensor ele se destina a qualquer empresa que disponibilize serviços que estejam acessíveis via internet. Entendi. Atualmente, tá, ele se destina a empresas que tenham estrutura em data center, seja data center próprio ou um colocation, data center locado. Nós estamos trabalhando, Paulo, na possibilidade de uso em cloud, mas nós temos desafios devido à natureza descentralizada da computação em nuvem, porque há Sim. a necessidade da convergência de tráfego pro NetSensor, para que ele consiga analisar e atuar sobre esse tráfego. Claro que na cloud, tu pode fazer essa convergência em alguns cenários, em elementos ligados à estrutura de redes privadas, né? Dependendo da tua cloud, uma VPC, uma VNet, né? Tu consegue fazer essa convergência. No entanto, existem muitos outros serviços que eles são globais e que eles não passam por essas estruturas de rede privada. E isso é um desafio que nós estamos tentando encontrar ainda alguma solução para que o NetSensor consiga trabalhar de uma forma bem abrangente no mundo de cloud. Entendi. André, olhando lá no site da NetSensor, eu vi que vocês têm uma proteção para vulnerabilidade zero day. Explica isso para nós como é que é, porque zero day é um desafio, né? Exato, Paulo. Como eu falei, o NetSensor ele trabalha analisando padrões de comportamento. Então, vamos imaginar que saiu uma nova vulnerabilidade de zero day. Seja uma vulnerabilidade que já saiu na mídia, está sendo considerada de zero day, ou ainda uma vulnerabilidade que talvez nem seja conhecida pelo fabricante, né? Antes disso ainda, que ela foi identificada por atacantes que estão tentando encontrar essa vulnerabilidade, ou seja, ela é anterior ainda a uma vulnerabilidade de zero day. Existe basicamente duas formas dessa vulnerabilidade ser explorada, tá? Uma delas os atacantes começam uma busca na internet por esse serviço, né, que contém essa vulnerabilidade. Então começa literalmente uma corrida desenfreada desses atacantes. Por que isso, né? Porque quando um atacante consegue explorar a vulnerabilidade, ganhar acesso a um ativo, a um elemento ali da estrutura, normalmente eles fazem duas coisas, né? Uma é garantir a persistência do acesso deles, garantir que eles vão continuar tendo acesso, e outra é tentar fazer alguma coisa para que aquela vulnerabilidade não seja explorada por um outro atacante que possa também ganhar acesso, né? Então é aquela coisa de quem chegar primeiro leva. Então começa essa corrida, né? Só que esse comportamento, tá, de fazer essas buscas, de fazer essa corrida, ele é identificado como um comportamento malicioso pelo NetSensor. Então ele consegue identificar isso como um padrão de um atacante, e uma vez que ele identificou essa origem como sendo uma origem maliciosa, ele neutraliza essa origem, ou seja, ele não precisa, ele não depende de uma assinatura, de um patch de correção, ou de uma vacina para conseguir identificar aquela vulnerabilidade de zero day. Ele identifica pelo padrão de comportamento daquela origem. Então, como eu falei, uma vez que ele identifique, ele simplesmente não permite que aquela origem envie nenhum tipo de tráfego, nenhum tipo de solicitação mais para a tua estrutura. É como se a tua estrutura fosse invisível, não existisse, como se todo aquele bloco da tua empresa simplesmente fosse vazio, não existisse.
E isso até, de certa forma, traz um assunto que é um assunto bem polêmico, e que é um assunto que ele é repudiado por muitos profissionais da área, que é o de segurança por obscuridade. É. A, a segurança por obscuridade, nos dias de hoje, né, na minha opinião, ele é um conceito que ele é um pouco mal compreendido, né, porque no passado, né, esse conceito aí já tem mais de um século, ele se baseava na obscuridade, ou seja, o teu atacante ou quem ia tentar explorar, né, um serviço, alguma coisa tua, ele se baseava na falta de informações sobre aquele teu serviço. Ou seja, não conseguir encontrar maiores detalhes do que existe ali, de como funciona, e que essa obscuridade te traria segurança. E eu acho esse conceito ok, um conceito muito interessante. O problema é tu usar essa camada como tua única camada de proteção, a tua única camada de segurança. Aí sim está o problema. Ah, sim. Só que hoje a gente fala em segurança em camadas. E o conceito de segurança em camada prega justamente isso, né? Que tu não pode confiar totalmente em nenhuma camada de segurança. Tu tem que ter camadas, né? Só que se uma daquelas camadas falhar, se um atacante conseguir transpor aquela camada, que ele vai chegar até a camada seguinte. Ou seja, a camada de segurança por obscuridade, no meu entender, Paulo, ela é sim uma camada muito interessante, ela agrega muito, né? Só que, como diz o conceito de segurança por obscuridade, não pode ser a tua única Pode ser a camada. única, né? Exato. Então, para quem é da área, para quem é pentester, sabe muito bem que quando tu vai fazer, por exemplo, um pentest de black box, enfim, ou os atacantes no mundo real, tudo começa pela fase de reconhecimento, que é tu coletar informações sobre aquele teu alvo, fazer um mapeamento do que existe naquela rede, quais são os serviços, para depois, né, ir para as fases seguintes, versões dos serviços, procurar se existem vulnerabilidades conhecidas, tentar encontrar aplicações proprietárias daquela empresa, né, ver se o desenvolvimento daquela aplicação existe alguma brecha que pode ser explorado, ou fazer exfiltração, né, vazamento de informações, enfim. Essa fase ela é fundamental. Então, uma camada que te dê proteção justamente nessa fase inicial, que não permita que sejam levantadas informações do teu ambiente, que não se consiga fazer um mapeamento disso, essa camada ela te traz um nível de segurança, uma camada extra de segurança de grande valor. Bom, e por falar de segurança por obscuridade, isso me remete a um outro assunto, que é a questão dos equipamentos de OT, equipamentos de tecnologia de operação. Esses equipamentos, eles existiram durante muitos e muitos anos, justamente devido à questão da obscuridade. Esses equipamentos, eles tinham implementações muito fracas ou ausentes de questões de segurança, como criptografia, controle de acesso, validação, né, dos dados que eram enviados para esses equipamentos, mas eles estavam no mundo obscuro, onde não se tinha acesso a eles. E ali, durante anos e anos e anos, eles sobreviveram sem nenhum tipo de problema. Só que, né, com a interligação do ambiente de OT com IT, né, ou seja, o ambiente de tecnologia de operação com o ambiente da tecnologia da informação, se criou um grande problema para esses equipamentos, né? Porque esses equipamentos que antes estavam lá obscuros numa estrutura, agora eles foram Exato. trazidos, né, para a tecnologia de informação. E aí começou uma onda, né, de exploração a esses serviços, e é interessante que o Net Sensor é colocado à frente da tua estrutura, onde tem equipamentos de OT, de certa forma ele te traz parte dessa segurança de obscuridade novamente. Por Olha, quê? Assim como eu falei da história do roteador, aquele que ele estava lá acessível na internet, continuava exposto, mas que os atacantes não conseguiam fazer o mapeamento, encontrar o serviço, isso também vale para equipamentos de OT. Então, se tu tiver equipamentos de tecnologia de operação que estejam expostos na internet, com o Net Sensor na frente, tu consegue proteger esses equipamentos de forma que eles não sejam mapeados por atacantes.
Então, ele te traz, de certa forma, lá os conceitos de obscuridade, de novo, para o teu ambiente de OT. E até por falar em questão de conseguir mapear, lembrei de uma outra historinha aqui, eu vou falar ela brevemente, que é um cliente, né, que nós colocamos o NetSensor. Esse cliente ele faz pen testes periódicos na estrutura dele. E depois que nós colocamos o NetSensor, chegou o momento, né, o período de fazer um novo pen test. E, como ele sempre faz, ele contratou uma empresa externa, né, ele vai variando, né, as empresas para fazer um pen test de black box. E foi muito interessante que essa empresa contratada, ela relatou que ela não estava conseguindo fazer o pen test de black box, porque ela não conseguia mapear a estrutura, não conseguia mapear o que existia, né, naquela estrutura do cliente. Justamente por quê? Porque o comportamento dele, né, era um comportamento malicioso, um comportamento de um atacante. O NetSensor rapidamente identificava aquele padrão de comportamento e bloqueava completamente a origem, e ele não conseguia chegar em nada no ambiente. Então, é como se aquele bloco que ele estava tentando fazer o pen test fosse vazio, como se não existisse. E nós tivemos que fazer uma configuração no NetSensor, que dentre tantas configurações, né, que existem lá, uma delas, tu pode especificar origens confiáveis, que tu diz o quê? Que tu confia plenamente naquela origem, independente do que ela fizer, do tipo de comportamento que ela estiver apresentando, que tu vai permitir que ela continue chegando no teu ambiente, que tu não vai fazer o bloqueio dela. Aí, uma vez que foi feita essa configuração, foi colocado, né, a origem de quem estava fazendo o pen test, foi colocado no NetSensor como origem confiável, aí sim, ele conseguiu fazer toda a verificação, né, do ambiente e seguir para as fases posteriores do pen test. Mas esse foi um caso interessante que traz justamente essa questão, né, da obscuridade, né? O André, É completamente obscura. Vocês esconderam o sistema dos pentesters. Os caras não podiam trabalhar. Não, mas esse era o objetivo, né? Exato, porque na verdade o pentester, o que ele está fazendo? Ele está simulando o trabalho que um atacante faria, né? As técnicas são muito semelhantes. E aí, né, devido a isso, o padrão de comportamento é detectado como malicioso e realmente fica obscuro para si. Ele caiu. André, você falou que o NetSensor é o principal produto da empresa, né? E você falou de uma pilha de segurança da NetSensor. Quer dizer que vocês têm outros produtos também? Sim, sim. A NetSensor ela foi criando outros produtos conforme foi vendo necessidades do mercado. Então, nós temos outros produtos, sim. Eu vou te citar rapidamente aqui 2 produtos que são bem interessantes e trabalham em conjunto com o NetSensor. Um deles é a Hacknet, tá? Que é uma rede neural artificial. O que essa rede faz? Toda essa inteligência do NetSensor para analisar padrões de comportamento e mapear origens maliciosas, imagina espalhar isso pelo mundo, colocar pontos de observação espalhados por diversos países e cada um desses pontos funciona como um neurônio que está aprendendo padrões de comportamento que estão sendo detectados ali naquele país, naquela região, né, que está chegando ali para ele. E esses neurônios espalhados por todo o mundo trocam informações entre si. Um neurônio aprende com o aprendizado do outro e vão formando um grande cérebro, uma grande rede de conhecimento. E o NetSensor ele pode aprender com esse conhecimento, né, dessa grande rede neural. Então, imagina que atacantes que estão procurando determinados serviços ou vulnerabilidades de zero day, como nós mesmos citamos, eles estão procurando pelo mundo e esses neurônios estão aprendendo. E o NetSensor aprende o que esse cérebro, essa rede neural conseguiu consolidar de origens maliciosas. E aí, aquele atacante, por exemplo, que foi visto lá na unidade da Hacknet de Hong Kong ou de Moscou, na Rússia, quando ele chegar na tua estrutura, o NetSensor já absorveu o conhecimento que aquela origem é maliciosa. Então, quando ele chegar na estrutura da empresa, o NetSensor não permite
nem que o primeiro pacote de tráfego daquela origem seja enviado para a tua estrutura. Então, é completamente obscura a tua rede. É como se ela não existisse. Então, esse é um produto que ele é bem interessante e ele tem muita sinergia com o NetSensor. E um outro produto é o App Sensor, que ele é o sensor de aplicação. Eu comentei que o NetSensor e a HackNet ele trabalha muito a nível de rede, de estrutura, analisando pacotes. O App Sensor ele sobe o nível, ele vai para nível de aplicação. Então, ele consegue receber informações das tuas aplicações e baseado nessas informações, tu define regras de negócio ali e baseado nessas regras de negócio, ele consegue identificar atores maliciosos. Então, te dar um exemplo, um atacante que está chegando, por exemplo, numa API de autenticação do teu ambiente, do teu sistema. Né? E aquele atacante ele está tentando diversas credenciais diferentes, né? Usuários diferentes, tentando encontrar credenciais válidas no teu ambiente. Então, o App Sensor ele é capaz de receber essas informações, detectar baseado em métricas que são definidas, né, dependendo das tuas regras de negócio, ele consegue identificar que aquele comportamento não é comportamento de um usuário teu, e aí, uma vez que ele identificou que ele é malicioso, ele avisa o NetSensor, né, diz, olha, NetSensor, eu identifiquei que esta origem aqui, ele é uma origem maliciosa. E o NetSensor faz todo o que já foi dito, né? Ele faz o bloqueio daquela origem, deixa a tua rede completamente inacessível para aquela origem, só que o tipo de sensor que ele utiliza para identificar isso, o tipo de comportamento agora, ele é vinculado com a inteligência das tuas aplicações. Então, ele é um outro sistema que ele é bem interessante também. E nesse caso que eu citei do ataque direcionado à empresa que aconteceu e que a pilha, né, que eu citei da NetSensor brilhou, foi a única camada que conseguiu identificar, o App Sensor foi uma peça-chave na identificação desses atacantes. Ô, André, vou ter de convidar você de novo para contar mais história aqui. Sim, eu falei superficialmente dessas duas soluções, mas certamente isso daria um outro bate-papo, com certeza. Legal, André. Olha, preciso agradecer você. Nós vamos colocar depois os teus contatos aí para quem quiser mais informações sobre o NetSensor, quiser entrar em contato com o André. André, muito obrigado pela gentileza de fazer a entrevista com a gente aqui para o Riscos e Soluções. E o convite está feito para contar mais história aqui. Muito com obrigado. Certeza, Paulo. Eu te agradeço muito a oportunidade. É sempre um prazer aí estar conversando contigo, passando um pouco de informações aí sobre a empresa, sobre o que nós estamos fazendo. E como tu falou muito bem, a questão de inovação, trazendo produtos, né, que utilizam conceitos de inteligência artificial que cada vez mais estão mostrando a sua eficiência, né? Estão mostrando que a análise humana não é mais suficiente, que nós precisamos de uma inteligência não que vá substituir a inteligência humana, mas que vá automatizar e acelerar processos, né, de detecções de tráfegos maliciosos, de atores maliciosos na estrutura. Então, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade aí, foi um grande prazer. Legal. Obrigado, André. Obrigado, colegas, pela participação aí. Grande abraço. Boa noite a todos. Abraço.